Seja bem-vindo ao 7º episódio do podcast STB em modo avião. Eu sou Roberta Lopes, coordenadora de produtos do STB. Hoje temos a presença da Camila Gouveia, que é gerente de produto do STB Universidades, uma divisão especial do STB focada na inserção de estudantes em grandes instituições no exterior, né? A Camila ela trabalha há mais de 10 anos com o ensino superior e vai contar para a gente um pouquinho como é que é essa experiência. Bem-vinda, Camila. Obrigada, Roberta. Estamos aqui também com a Tatiana Menite. Tatiana Menite, que é diretora de recrutamento e vendas da ILAC, uma das escolas mais premiadas do mundo, com unidades Toronto e Vancouver. Também há 15 anos no setor, né, Tati? Larga. Já estamos um tempinho. Já temos uma caminhada, né? E tem larga experiência internacional e também vai dividir com a gente. É isso aí. Um pouquinho desse conhecimento. Bem-vinda, Tati. Muito obrigada. Obrigada. Bom, nesse episódio, a gente quer levar vocês a entrar nesse modo avião e discutir como é que eu posso descobrir o meu nível do idioma. Um dos desafios de quem pensa em fazer intercâmbio é entender em qual nível de idioma está e como é que pode aproveitar as oportunidades no exterior. Camila, a maioria das instituições de ensino superior hoje pede que o aluno comprove a proficiência na língua inglesa, mas a gente sabe que alguns programas também não exigem um nível tão alto de inglês, porque eles oferecem aulas. Como é que é isso? Qual é o nível de inglês que o estudante necessita para fazer o intercâmbio? Rô, varia muito de instituição para instituição, né? A gente fala que os sistemas de ensino superior no mundo, eles são muito diferentes entre si, né? Eles são muito diferentes do Brasil, né? Então, lá fora é um processo de candidatura e a proficiência faz parte desse processo, né? Tem alguns países, como Estados Unidos, por exemplo, que ele já pressupõe que o estudante internacional, ele, por mais que ele tenha uma proficiência no inglês, né? Que usar o idioma dentro do contexto acadêmico é totalmente diferente. Então, ele já assume que por mais que o estudante internacional saiba falar inglês, que é importante ter essas matérias de apoio, né? Então, muitas vezes, eles criam esses programas para os alunos internacionais, programas de ingresso, já equivalem ao primeiro ano da graduação nos Estados Unidos, então o aluno não acrescenta tempo, né? E já consegue se preparar também com o inglês acadêmico dentro do contexto acadêmico de ensino superior, né? Então, varia muito de destino para destino, né? Alguns programas no Reino Unido, por exemplo, eles exigem um teste de proficiência específico, que é o IELTS for UKVI, e no Canadá, né, Tati, é totalmente diferente, tem várias opções. É bem diferente a estrutura do sistema, né, de ensino superior é bastante diferente. Eu acho que exatamente minha próxima pergunta sobre o Canadá. Porque realmente, assim, eu falei um pouco dos Estados Unidos, mas o Canadá funciona de outra forma, tem caminhos para o estudante, né? Exato. Primeiro que o sistema já é diferente, né? Quando a gente compara com os Estados Unidos, com o UK, eles têm uma separação. Quando o aluno ele sai do ensino médio, ele tem 2 caminhos distintos, que é o college e a universidade, né? Dependendo do foco do estudante, se ele quer uma formação mais voltada para o mercado de trabalho, ele pode optar pelo college ou ele pode optar por uma formação mais acadêmica, que é a universidade. E aí, o processo de aplicação, que é um pouco diferente dos Estados Unidos, né? Eles não consideram esse primeiro ano de formação, porém, eles reconhecem primeiro, a estrutura, a formação acadêmica do aluno que ele já tem previamente aqui. Então, se ele quer fazer uma graduação, por exemplo, no Canadá, ele consegue já utilizar todo o histórico escolar dele daqui do Brasil, eles reconhecem a formação aqui no Brasil. E aí, a questão da proficiência tem basicamente 3 caminhos. Né? Então, tem o caminho da certificação de proficiência, então o IELTS e o TOEFL, que são as certificações que são mais reconhecidas no Canadá, mas tem um terceiro caminho que é similar, mas diferente, né, dos Estados Unidos, que é o caminho do Pathway, que é o preparatório para a universidade, que é basicamente um curso que ele contempla a parte de inglês, então ele não tem a parte como nos Estados Unidos, que você tem o primeiro ano, que você vai ter matérias ali básicas, core. Não, ele é totalmente voltado para a parte da proficiência da língua, só que o Pathway, ele vai te ensinar uma linguagem diferente, não é um curso de inglês. Você vai aprender
primeiro, como que eu leio um texto acadêmico em inglês? Quando a gente pega um texto, às vezes até acadêmico aqui em português, às vezes a gente tem dificuldade de compreender. Você imagina em inglês. Como que eu faço a formatação? A gente tem a BNT aqui no Brasil, existe também uma formatação específica lá no Canadá. Então, o Pathway, ele é um programa justamente para o aluno poder desenvolver essas habilidades que ele precisa, que ele vai ser demandado para poder acompanhar um curso superior, com a vantagem, aí eu posso falar da ILAC, né, que é a instituição que eu represento. A ILAC, ela tem parceria hoje com mais de 100 instituições entre colleges e universidades no Canadá todo. Você comentou, né, na tua abertura que a gente está em Toronto, Vancouver, mas a gente tem parceria em todas as províncias. Manitoba, Nova Scotia, Alberta, não importa. E eles reconhecem esse curso, que é o preparatório, né, o preparatório de Pathway, como comprovação de proficiência. Então, para além de você se preparar e chegar mais seguro no curso superior, você elimina o IELTS e o TOEFL. Então, é um caminho interessante. Então, o estudante, a porta de entrada dele é por Vancouver ou Toronto, junto à ILAC, mas a partir daí o Canadá inteiro está à disposição do estudante, para ele escolher e fazer a aplicação. O que eu acho muito legal também, Tati, que acho que vale falar também, é em questão do plano de estudos, né? Porque o estudante consegue sair daqui com o plano de estudos completo. Então, não só fazendo inglês, mas já atrelado ao curso de ensino superior. Então, ele já tem um aceite do curso de ensino superior, junto com o aceite do inglês, ele vai para a ILAC, faz o Pathway e depois já progride direto para a instituição de ensino superior. Não tem necessidade de voltar para o Brasil, né? Isso é muito legal. Ele já sai com tudo já costurado daqui do Brasil. Então, a gente tem um departamento de Pathway, que é o departamento de colocação universitária, que basicamente está ali para poder desenhar esse caminho, esse plano de estudos. Então, ali, o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar primeiro a saída ali do estudante, isto é, o ponto de partida, né? Que é onde o aluno se encontra na proficiência, né? E que para cada aluno é diferente. Exato, né? E tem uma questão, né, de a proficiência, o que a gente às vezes entende que é proficiência aqui no Brasil, às vezes o aluno faz, 13, 15 anos de inglês aqui no Brasil, e aí vai fazer um teste de proficiência, ou a gente vai fazer a avaliação do estudante, e aquilo que está no certificado dele aqui no Brasil de avançado, às vezes ele está no pré-intermediário, né? Nem sempre o que está escrito ali no certificado dele condiz com a real proficiência da língua. Então, é bacana porque a gente vai pegar esse ponto de partida e a gente vai, como a gente tem mais de 100 parceiros, sem brincadeira, dependendo da área, tem mais de, 300 opções de programa. Então, o departamento vai fazer essa consultoria personalizada junto com a STB para poder entender, quem é esse estudante, qual que é o objetivo, aonde ele quer morar, qual que é a área, a gente entender ele integralmente para poder filtrar as melhores opções de curso. Perfeito. E a partir daí a gente vai fazer esse plano. Então, ele vai fazer tantas semanas de estudos para poder entrar diretamente naquele programa e a gente já vai fazendo a aplicação dele atrelada a esse plano de estudos. Isto é, o aluno sai daqui já com tudo costurado, tanto a parte de inglês quanto também a parte do curso superior. Ele já sai, inclusive, com a aplicação já daqui do Brasil. Perfeito. E se a gente for pensar em outros destinos, Camila, você que trabalha no departamento de universidades do STB, a gente sabe que existem outros destinos, né? Sim. Austrália, o Reino Unido, Estados Unidos. Um estudante que ele quer fazer a faculdade no exterior, mas ele ainda não fez a proficiência, ele ainda não tem essa comprovação, né? Ele pode fazer isso através do STB? Quais são essas metodologias de avaliação que as nossas lojas podem aplicar para ajudar o estudante? Sim, eu costumo sempre dizer que o inglês não é um impeditivo para fazer faculdade fora, né? Porque há caminhos para o aluno conseguir chegar no nível de proficiência, seja dentro da própria universidade, seja com parceiro de escola de idioma, né? Há caminhos no exterior para isso. Pensando em países como Estados Unidos e Reino Unido, sempre vai ser necessário fazer um teste de proficiência, seja ele qual for, né? No Reino Unido, como eu disse anteriormente, o IELTS UK VI para alguns programas é exigido por conta do visto, não é só por conta do processo de candidatura, isso é importante ressaltar, né? Mas se o estudante não tem ainda os requerimentos para ingressar direto numa universidade no Reino Unido, muitas vezes ele pode fazer o Academic English antes dentro da própria universidade, o que também é um pouco parecido com o Pathway, né? O aluno já está fazendo o Academic English para ingressar na universidade direto depois. Então, isso é muito bacana também. Já nos Estados Unidos, uma coisa que eu acho bom ressaltar sempre,
como a Tati disse, nós temos os especialistas aqui no STB, nós damos essa consultoria, né, para entender qual que é o melhor perfil para cada estudante, quais são os requerimentos para cada universidade. E para alguns parceiros do STB é possível fazer o teste de proficiência na loja do STB também. Então, eliminando o custo desse teste de proficiência. Eu acho que tira um pouco do nervoso também, né? Total, certeza, exatamente. com certeza. Hoje existe o TOEFL e o IELTS, né? São os testes mais conhecidos, mas existe também, por exemplo, o Duolingo, cresceu muito durante a pandemia, né? É um teste de proficiência que ele é um pouco mais flexível no sentido que o estudante pode fazer de casa. Então, isso acaba facilitando um pouco, né? Você não precisa esperar uma data específica de prova, como acontece com o TOEFL e com o IELTS. É um teste que o estudante faz de casa, tem algumas regras que ele precisa seguir, de regras de tecnologia, de segurança, para o Duolingo ter certeza que o estudante é mesmo estudante que está fazendo, que não está mexendo em outros, no Google, ou sem colando fraude, de alguma forma. Exatamente. Consultando o colega Google Dicionário. Exatamente. E se vocês forem numa loja, né, se o estudante que quer fazer uma faculdade nos Estados Unidos for numa loja STB, é possível fazer o Duolingo na loja da STB para alguns parceiros que nós temos no nosso portfólio. Isso é muito legal. E aí, pensando no Canadá em si, né, Tati, as próprias escolas de idioma como a ILAC, elas têm os testes que o estudante pode ir na loja do STB e fazer o teste da ILAC também para saber o nível. É o teste da instituição mesmo. Exato. Que aí é um teste que vai dizer qual é o nível do estudante e que vai fazer um placement, né? E a partir daí que a gente começa o plano de estudos. Então, vamos supor que diga que o estudante tem um nível intermediário ali. Junto com o time da ILAC, o time do STB vai fazer esse cálculo de semanas que seriam... é como se fosse uma previsão, né? Na verdade, sim, não é muito uma fixo. Porque, claro, vai depender do desempenho. Do desenvolvimento do estudante. Mas é interessante o que você falou. Realmente, o inglês ele não é um impeditivo. Muita gente acha que, eu quero fazer o Pathway, mas meu nível é muito básico. Não tem problema, você pode começar com o básico. Na ILAC, a gente não faz diferenciação de preço por matéria. Então, o aluno que faz inglês geral, o aluno que faz o preparatório do Pathway, ele paga exatamente a mesma coisa. Então, a gente faz essa progressão. Então, ele vai iniciar naturalmente com o General English, com o inglês geral, porque ele precisa ter a base da língua inglesa para depois ele transicionar para o Pathway e aí finalmente conseguir, né, ingressar num curso superior. Mas a gente faz esse plano de estudos e a gente contempla assim, de repente ele precisar fazer General English antes, tudo certo. E eu acho que além de ajudar a ingressar na universidade no exterior, muitos desses testes eles também são usados como um diferencial para aplicação de vaga de trabalho aqui no Brasil, ou mesmo uma promoção dentro da empresa. Em quais situações esses testes eles podem ajudar os estudantes? Eu costumo dizer aí, Tati, você pode até que você tem até mais contato com pessoas que de repente quer só fazer o teste de proficiência, né? Porque a ILAC tem também. A gente também tem o preparatório, né? Mas eu sempre digo que essas provas de proficiência, elas são como uma padronização, né? Então, uma coisa é você dizer que você tem um certo nível de proficiência e uma outra coisa é a comprovação. A gente vê muito isso, e eu acho que né? a falta, como infelizmente aqui no Brasil a gente tem muitas escolas, e às vezes a gente não tem essa consistência de fato, o que está no certificado condiz com a proficiência. Eu acho que tem dois aspectos. Tem isso, e eu acho que tem um aspecto que a grande parte das certificações de proficiência, ele tem prazo. Porque quem diz, por exemplo, eu morei há 15 anos atrás nos Estados Unidos. Quem diz que a minha proficiência é a mesma de quando eu morei há 15 anos atrás? Eu sempre cito esse exemplo. Eu também tirei o TOEFL em algum momento da minha vida. Se eu fizer hoje, eu nem termino a prova a tempo. Exatamente. Talvez vai ser um pouquinho diferente. E a língua muda, né? Também. A língua muda, né? É dinâmico. Pode ser, inclusive, para mais ou para menos, na verdade. É um músculo ali. Você sempre, né? Você tá ali. Se você está exercitando. Exatamente. Você tá exercitando, você consegue melhorar. Ou você pode dar uma... Você nunca perde, mas você pode dar uma esquecida. Então, você consegue avaliar concretamente naquele momento qual que é o nível de proficiência. Dependendo, se você fala de uma grande empresa multinacional que demanda que aquele profissional fale inglês para determinados settings naquele momento, a certificação de proficiência ela é muito importante, né? Porque ela, de fato, ela vai padronizar, ela vai conseguir dar um dado de realidade sobre a proficiência daquele profissional, né? E eu acho que também é importante ressaltar, gente, que
os testes, eles são diferentes, né? Obviamente, o TOEFL e o IELTS, eles estão ali muito próximos em termos de aceitação para universidades, mas quando você muda o objetivo, seu objetivo, de repente, é só comprovar uma proficiência, não necessariamente você precisa fazer um teste acadêmico. Isso é importante também. Verdade, porque as universidades, os colleges no Canadá e no mundo todo, eles vão exigir que o estudante faça, por exemplo, o IELTS Academic, que são os testes que são mais voltados para o inglês no contexto acadêmico. Porque, né? mais uma vez, são linguagens diferentes, Sim, né? sim. Eu sempre falo do próprio Pathway, ou mesmo as certificações de proficiência que são voltadas para o acadêmico. É uma linguagem que às vezes é até difícil para o próprio nativo, né? Com certeza. Eu estava conversando com um estudante esses dias que estava fazendo o Pathway e ele estava sentindo um pouco de dificuldade. Falou, nossa, mas às vezes eu não tenho a parte da gramática, tal. No Pathway você não vai ter a gramática, você vai ter uma linguagem aplicação, diferente. né? Exatamente, uma aplicação diferente. Estrutura de texto completamente diferente. A base... a gente parte do princípio que você já tem, né? Então tem esse aspecto. Né? E eu já tive muitos estudantes que tinham uma proficiência boa no inglês, já tinham lá um nível C1 e decidiram fazer o Pathway no Canadá justamente. Porque o que acontece também? Às vezes os cursos são muito corridos, né, Tati? Então, às vezes, a pós-graduação tem duração de 1 ano. Para o estudante ter sucesso, ele entrar em 1 ano, ele ter sucesso e conseguir... É muito corrido, né? Os cursos são puxados. Então, ter essa prévia e já chegar mais preparado, dizem que o estudante, até quando ele faz esses programas de acesso, nos Estados Unidos, acho que seria o mesmo caso também, ele tem mais sucesso durante o período de graduação ou pós-graduação. Sendo o GPA, a performance dos alunos que vêm através do Pathway geralmente são muito superiores do que um aluno que vem de certificação de proficiência, justamente porque ele não vai só avaliar e prepará-lo para a parte do inglês. Dentro do Pathway também contempla, você falou, um aspecto importante, gestão de tempo. É isso, você tem ali várias matérias, a estrutura, eu acho que nos Estados Unidos também é um pouco parecido com o Canadá. Diferentemente daqui do Brasil, que você vai para a aula, o professor abre lá um PPT, você é focado no professor. Você está ali olhando o professor, mais você nunca teve contato, né, com aquele conteúdo, é mais expositivo. Você pensa que você vai comer amanhã e aí chega uma semana antes da prova, você vai lá e estuda para a prova. No Canadá não funciona assim, você vai assistir uma aula, você tem que ter lido tantas partes lá do texto, daquele livro, para poder acompanhar a muito mais ativo. A participação do aluno é muito mais ativa. Né? Porque é um ensino pautado em conhecimento, em prova, né? Então, o professor ele vai dar um overview, vai pegar os pontos mais complexos, ele não vai pegar na sua mão e vai te ensinar tudo do zero. Então, parte do princípio que o aluno vai ter que fazer muito self-study. Tem muito paper, muito projeto para entregar. Então, realmente, o aluno que ele não chega com essa preparação, ele vai patinar um pouco mais no início. Então, é um curso para aprender a estudar. Isso. Aprender a aprender. Aprender a aprender. E o aluno, ele chega sem os atritos, né, da língua, né? Sim. E mais seguro, né? Mais confiante na capacidade dele. Você sabe que durante a pandemia ou você adotou um pet ou começou um curso, né? Eu comecei um curso. Eu comecei uma formação em psicanálise em português. E aí, quando comecei a fazer o curso, eu falei, agora eu entendo a dor do aluno do Pathway. Porque pega um texto de Lacan, pega um texto, o Freud ainda é mais legalzão, mas pega um texto de psicanálise em português. Em vários momentos eu tive que ir nativa, no dicionário, né, procurar, porque eu não sabia o significado daquela palavra. Então, você imagina isso em inglês. Então, é exatamente esse mesmo paralelo, né? E aí, quando a gente faz um recorte, né, do público brasileiro em específico, com relação a estudos, com relação à fluência, como é que é o comportamento do público brasileiro em relação ao estudo em geral e ao estudo do idioma? Vocês acham que, comparado com outras nacionalidades, né, para aprender o inglês ou qualquer idioma como uma segunda língua, tem mais facilidade, tem menos facilidade? O que atrai o público brasileiro na hora de aprender o idioma? É curso online, é curso presencial? Que leitura vocês fazem dessa realidade? Tati, eu acho que é muito engraçado isso em relação à nacionalidade, né? Porque a gente acha que o brasileiro tem facilidade, mas assim, não é porque a gente acha fácil, é porque às vezes é muito difícil para outras nacionalidades. Então, lá na ILAC, quando vocês vão estudar na ILAC, tem pessoas da China, tem pessoas da Índia, né? E tem pessoas, assim, que vêm de línguas que não são do alfabeto. Então, eles precisam aprender primeiro o alfabeto. Eles são alfabetizados. Exatamente, do zero. O básico do básico mesmo. Tem já esse obstáculo. E eu acho que o brasileiro já, independente da sua personalidade, a gente culturalmente é um ser um pouco mais sociável. A gente é um pouco mais pra fora. Comunicativo, né? Que ajuda bastante. Então, eu acho que isso ajuda na hora
hora de... Porque a vivência é isso, é tentativa e erro. Você tem que errar para aprender. Eu acho que o fato de a gente ser tem uma natureza mais sociável, ajuda a gente no processo da aprendizagem da língua, né? Eu acho que talvez a gente tenha uma parcela da população menor que tem acesso ao estudo de idiomas. Sim. Eu acho que isso é importante também ressaltar em comparação com outros países, né? Que a população dúvida. já tem esse acesso desde pequeno. Eu acho que as coisas evoluíram um pouco em comparação ao passado, Sim, né? mas a gente ainda está falando de uma população, né? Uma parcela da população ainda muito Exatamente, é um recorte pequena. muito grande da população. Mas eu acho que, assim, mesmo quem não tem, hoje pode fazer uma faculdade fora e não tem ainda o nível exigido, né? Tem essas possibilidades que a gente falou. Então, é possível, é sempre possível para quem tem essa disponibilidade. E uma dessas ferramentas é o ensino à distância. E eu acho que é isso. Acho que talvez o curso online ele acaba democratizando um pouco mais o desenvolvimento da língua e até o acesso ao caminho de ensino superior. E eu ia pedir para você falar exatamente sobre isso, sobre o IELTS Kids. O IELTS Kids foi o método pulo do de ensino gato. remoto. Foi para quem quer aprender inglês, isso é uma coisa que eu sempre falo, porque o IELTS Kids ele serve para alunos de vários objetivos, né? Não é só o aluno que quer eventualmente... É claro que para quem pensa, putz, eu quero ir pro Canadá. Então, antes da pandemia, o que acontecia? Eu precisava fazer o Pathway, tinha que fazer, sei lá, 3 meses de Pathway. O aluno vinha ao Canadá. No Canadá, para você poder estudar e trabalhar, você precisa, pelo menos, estar vinculado a um curso vocacional, graduação em pós. Isto é, quem vai fazer curso de inglês não pode trabalhar. Então, vou para o Canadá ficar 3 meses, 6 meses, o aluno tinha que contemplar o custo do curso e também do custo de vida durante esses meses. Agora, ele tem a possibilidade de fazer esse mesmo curso, porque o IELTS Kids basicamente foi um espelhamento do que a gente entrega da escola física. Então, é a mesma estrutura metodológica, é o mesmo conteúdo, são os mesmos livros, são os mesmos professores, você é teletransportado para um lugar, para um intercâmbio virtual, porque você entra numa sala, imagina que você entra numa sala ao vivo, com pessoas de vários lugares do mundo, então você tem lá um italiano, um colombiano, um japonês, você tem uma turma super multicultural. Tem um mix de nacionalidades sem sair de casa. Exato. Tem. E não tem como você dar uma palavrinha em português, não tem como você perguntar em português, então existe uma imersão. É claro que você não tem a vivência no país, mas você tem uma imersão. E a carga horária é bem interessante, porque você tem ali 3 horas de aula por dia, de segunda a sexta. Então você tem essa consistência que faz com que o aluno consiga se desenvolver, mesmo estando online. Com a vantagem que o investimento financeiro, ele é infinitamente mais acessível. Então, para um aluno que antes da pandemia fazia o planejamento, como a gente falou do Pathway, por exemplo. Tinha que fazer, sei lá, 6 meses de Pathway e depois transicionar para uma graduação ou pós. Ele tinha que contemplar um investimento financeiro muito maior. Hoje ele pode fazer 6 meses desse mesmo programa, com o mesmo professor, mesma estrutura, online, pagando 1/3, 1/4 disso, mantendo o custo dele em reais, às vezes mantendo seu emprego aqui no Brasil, e aí viajando ao Canadá já diretamente para o curso superior, e aí já podendo trabalhar desde o primeiro dia de aula. Então, foi um pulo do gato. Mas eu acho que, para além disso, para, de repente, um aluno que está começando a engatinhar, está começando a entrar nesse mundo do ensino, né, internacional, do ensino superior, ele pode ter essa oportunidade, ter esse acesso. Gostinho. Exato. Para saber se é isso mesmo. Você entender como que é a dinâmica numa sala de aula em outro país, mas aqui do Brasil. Com certeza. Para os alunos do STB, assim, eu vejo que o IELTS Kids foi muito interessante, porque como a gente fala, né, a gente já falou sobre isso, é um planejamento fazer faculdade fora, né? Então, para os alunos do STB Universidades, foi muito positivo no sentido de que você consegue fazer o seu planejamento. Enquanto você está aqui no Brasil, você já consegue dar esse up no inglês, já consegue chegar na proficiência que você precisa para você já ir direto para a faculdade. Então, ampliou um pouco os caminhos. Porque, assim, ainda tem um aluno que quer ir fazer direto, né? Obviamente, quer ir já ficar lá e fazer. E tudo bem. E tudo bem presencial, né?
Mas deu essa possibilidade, de repente, do momento que a gente está começando a candidatura do estudante, começando a pensar nos cursos, já começar a fazer o inglês. Então, isso foi muito bacana. Porque você não perde tempo. Então, enquanto você está ali entendendo qual instituição que você quer, qual província, qual curso, você já está... Já vai ganhando tempo. Exatamente. Você pode já começar vai se capacitando, Você pode se começar na preparando. semana seguinte, porque tem data de início ali a cada 2 semanas. Então, é muito mais dinâmico nesse sentido. E como o Canadá recebe muitas famílias também, é muito comum no Canadá, né, o estudante Sim. de ensino superior ser família, porque tem a permissão para o cônjuge trabalhar período integral, os filhos podem estudar em escola pública de graça acima de 5 anos. É muito comum o estudante do Canadá de ensino superior ser um estudante mais maduro, que vai com família. E o ILAC quis também dar essa flexibilidade, Nossa. de repente, de continuar Com aqui, certeza. acabar o ano acadêmico dos filhos, né, também, Sem para calhar dúvida. certinho o tempo. Então, O que para acontecia quem... muito, às vezes, acontecia de separar a família. Então, às vezes, Exato. o estudante principal Vai ia para o antes. Canadá e depois a família É. junto. Hoje em dia, já não tem mais essa necessidade. E eu acho que também, para além do perfil de estudante de ensino superior, por exemplo, eu vejo muitos alunos, às vezes, que têm um nível bem básico, e falam, meu Deus do céu, vou chegar lá, não vou conseguir entender nada, como é que vai ser? Fica desesperado. Faz 1 mês, 2 meses do ILACs antes. Sim. Você vai ganhar esse repertório, vai ganhar uma segurança, já vai entender como que é o sistema de ensino. Você vai chegar muito, você vai aproveitar muito melhor o teu intercâmbio uma vez que você chegar lá, né? Não dá para tem milhões de análises combinatórias aí para fazer Inclusive com ILACs. de horários, né? Inclusive de de horários. horários. Tem horário da manhã, horário do almoço, à noite, de madrugada. Tem vários horários que o aluno pode Ajustar escolher a realidade pra ajustar. do Exato. aluno. Então, tem desculpa. E Camila, quem quer fazer faculdade, quer fazer pós no exterior, qual é o passo a passo? A gente sempre fala, a chave para fazer faculdade fora sempre é começar com antecedência. Obviamente, a gente ainda Nossa, tá... começou bem. É. Começou bem isso. Principalmente no Canadá, né, Tati? Que tem uma questão de disponibilidade, né? Então, para vocês terem uma ideia, agora a gente está em novembro, né? Nós já estamos processando applications para setembro do ano que vem. Eles abrem a aplicação, às vezes, mínimo 8, mas às vezes 12 meses antes. E tem um aspecto que é muito legal, mas para nós brasileiros que às vezes não se programamos muito, às vezes não é tão bom, que é o first come, first serve, né? Então, os colleges, vaga, exato. Então, os É por colleges, ordem eles de abrem, chegada, é por né? ordem de chegada. Eu apliquei, tem os pré-requisitos para aquele programa, tem vaga, a vaga é minha. Isto é, quanto antes eu aplico, mais chance eu tenho de ser aceito. Então, tem que ter planejamento. Se deixar para 3 meses antes, 4 meses antes, Não pode tem ser jeito. que já não Exato. tenha. Provavelmente já fechou o programa. Né? Já fechou a aplicação para aquele programa. Né? Exato, o Canadá é bem assim. E como fazer uma candidatura para o exterior é um planejamento, né? É o que a gente estava até conversando. A gente faz um plano de estudos com os nossos estudantes. Esse é o serviço de consultoria do STB. Exatamente. Nós temos consultores especialistas, né? E eles são formados para dar esse counseling, né? Essa consultoria em ensino superior. E o que a gente sempre fala, tudo faz parte dessa consultoria, né? Então, entender melhor esse estudante, ajudá-lo a chegar nesse autoconhecimento de saber qual curso ele quer fazer, qual lugar é mais interessante, né? E aí, toda essa parte da candidatura também entra na consultoria. Então, se de repente o estudante precisa de um reforço de inglês, alguma coisa assim, a gente precisa saber isso com antecedência para poder... Tem que ser detectado com antecedência para ter tempo, exatamente, né, de preencher os requisitos. Exatamente. Então, se de repente precisar de um pathway, vai para o Canadá, precisa de um pathway, é legal ter uma antecedência, né? Porque tem a questão do visto também. Isso, eu ia perguntar sobre isso. Documentação. Quão burocrático é? Olha, eu acho que é mais simples do que as pessoas imaginam. É mais simples. Tá. Eu acho que, mais uma vez, eu acho que é orientação. antecedência. Eu acho que pelo tempo do processamento do visto. Que às vezes, de tempos em tempos, isso vai mudando, mas às vezes demora 2, 3 meses. Então, o processo em si não é muito complexo mesmo de documentação. Mas eu acho que o planejamento, mais uma vez, porque a palavra-chave aqui é antecedência e planejamento. Acho que orientação também, né? Porque eu acho que tem muitas informações na internet hoje, né? Sim. Você consegue entrar no site de um college, de uma universidade e tentar entender melhor como entrar naquela instituição de ensino superior. Mas a questão é que, quando você está com uma consultoria especializada, você consegue ter um direcionamento, né? Nossa, então, como a gente dúvida, falou, existem deadlines, existem prazos, existem documentos específicos que têm que ser entregues de uma forma específica. Exato. Então, tem detalhes ali do depósito. São pequenas coisas que às vezes pode
né, atrasar muito o teu projeto. E simplesmente comprometer, porque né? você não Exatamente, conhece o eu processo. E comprometer, e você Exato. vai ter que ficar para o próximo ano. Exatamente. Exatamente. Então a gente faz toda essa curadoria, né? Então, desde o momento que a gente escolhe as nossas universidades parceiras para tirar um pouco o Isso é atrito dos importante. processos de candidatura, né? Até o momento que a gente desenha esse plano de estudos com o estudante, né? E cada estudante vai ter o seu plano de estudos personalizado, não existe algo fixo. Cada estudante é muito diferente um do outro e cada um tem suas demandas, né? Então eu sempre falo, antecedência é muito importante, né? E tá aberto realmente a pesquisar, a correr atrás e a tentar entender qual é a melhor opção. Perfeito, meninas. Foi um prazer ter vocês adorei. aqui Muito pra gente obrigada bater um pelo papo. convite. A conversa foi maravilhosa. Camila, obrigada pelo tempo, Obrigada, pela sua participação Rô. no podcast. Obrigada. Tati, Muito obrigada muito pelo bem-vinda. convite. Amei. a gente também gostou demais de ter você aqui, foi muito esclarecedor. E o podcast em modo avião, ele fica por aqui. Quero agradecer a sua companhia, espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho mais sobre intercâmbio com a gente, tá? Se quiser ficar por dentro de todas as novidades, é só seguir o STB nas redes sociais e no Spotify. Muito obrigada e até a próxima.